Meu nome é José, mais conhecido como Bill. Participei com o pastor Brito da fundação de uma igreja lá na cidade de Monte Alto. Quando eu me converti, eu entendi direito qual que era o papel e qual que é a função de um crente. E quando surgiu a oportunidade de eu realmente exercer aquilo para o qual fui chamado, eu não hesitei. E aí, no princípio, eu subia sozinho, porque eu tenho uma esposa e 3 filhos, mas não queria levá-los para uma coisa que poderia não dar em alguma coisa, né? Que era uma missão para mim muito nova. Ficamos lá no Monte Alto, no princípio, sozinho, cerca de uns 8 meses, culto na quinta, culto na terça. Mas não foi fácil, tinha dias que a gente subia e era eu e o Espírito Santo e a igreja vazia. E aí você começa a pensar, será que é isso mesmo? Ou é agora? Não é depois? Por que não deu certo antes? Então você começa a pensar, mas sempre Deus falando que era a hora, né? E a gente teve bastante paciência para esperar. E com esse tempo de espera, o espiritual foi melhorando. Porque enquanto eu estava na igreja, embora não tivesse ninguém ainda, eu aproveitava para ler a Bíblia, para orar, para meditar um pouco mais e esperar. E aí o presente maior que a gente teve foi quando o pastor Brito apareceu com uma ideia brilhante de construir uma igreja. Depois que a gente conseguiu que o povo conhecesse que havia adventista ali, né? Porque até então havia muitas igrejas, mas adventista não tinha ninguém. Então a gente teve o presente de o pastor ter a feliz ideia de ir até a escola e divulgar o projeto do Clube Desbravador. Como eu já havia sido diretor de Clube Desbravador em São Paulo, onde morei 22 anos, então ele já tinha uma experiência com o clube. Então ele foi lá, fez a propaganda na escola. No dia da inscrição a gente não deu conta de preencher porque veio praticamente a escola inteira e a gente não dava conta de atender aquela demanda toda. Por fim nós conseguimos ainda matricular no Clube Desbravador, fazer a fichinha dos moleques, 47. E o clube começou com esses 47. E falamos com a diretora, ela liberou o espaço e a gente começou a fazer reuniões lá. Mas não tinha igreja ainda, era só o Clube Desbravador e um PG, na casa de uma irmã que mudou também nessa mesma época, irmã Conceição. Ela se mudou para o Monte Alto e a gente começou então um pequeno grupo na casa dela e o Clube Desbravador no domingo. O Clube Desbravador para nós foi um dos desafios maior que teve, porque você vai para um bairro carente em um domingo de manhã às 9 da manhã. As crianças chegavam lá sem tomar café, né? Em jejum ainda, então toda reunião de clube tem que ter o de jejum. E esse de jejum saía sempre do bolso da gente. Saía um pouco pesado, mas valia muito a pena ver aquela molecada feliz no clube. Então foi um processo longo, bastante cansativo, mas que trouxe ao final dele muita realização. A gente ficou muito feliz com o resultado. E aí depois que o clube já estava funcionando, veio os pastores para fazer o evangelismo, dar os estudos bíblicos. E aí veio o pastor Flávio. O pastor Flávio passou com a gente lá 3 meses, ele com a esposa, dando estudo bíblico. E aí no evangelismo do pastor Eduardo e na colheita a gente batizou 20 dos nossos gravadores. Foi uma festa linda. A igreja, na pessoa do pastor Tony, conseguiram aí junto com o projeto Maranata os fundos, né? Eles foram lá e construíram a base da igreja e a estrutura. E doaram o dinheiro para comprar o material para levantar as paredes, né? O lote estava lá, a igreja já tinha um lote, já tinha 18 anos que ele estava lá, já parado lá. Mas até então ninguém tinha conseguido construir nada. Nos domingos de manhã não tinha mais o futebol e não tinha mais o lazer com a família. Domingo agora era a reunião do clube até às 10 horas e depois mão na massa. Mexer concreto, colocar bloco, levantar a parede e desbravador ajudando, os irmãos estavam chegando ajudando, cada um fazia uma coisa, a irmã fazia o almoço e assim a gente passava o domingo inteiro, descia umas 5 da tarde em casa, tomava um banho e voltava às 6h30 para o culto. Hoje a gente tem a feliz visão de chegar na igreja e ter muitas pessoas. Quem quer enfrentar uma vida de missão tem que estar preparado também para o silêncio, né? Preparado para o vazio, preparado para o não. Então, tudo isso vai fazer de você aquilo que Deus espera que você se torne. Quem diria que ali no meio daquele mato, que era só mato, pode hoje estar funcionando uma igreja
e conquistando pessoas, parentes, amigos do futebol, estão indo para a igreja. Então a igreja está assim, como eu diria, está se desenvolvendo e a ideia é que ela cresça mais. E Jesus dá tudo isso. Se você for, ide, né? Vai lá. Ele só diz isso. Vai lá, eu vou fazer com você, por você e através de você o que você às vezes nem sabia que podia fazer. Então, o buraco e dificuldade, distância, ou calor ou a chuva, isso aí é tudo coisa que a gente pode resolver e pode fazer. O difícil é o que Deus faz. Bom, fazendo parte de uma geração missionária é algo que impacta bastante, porque quando você está na sua zona de conforto, tem uma igreja que gosta de você, você tem um cargo naquela igreja e já está habituado com o dia a dia da igreja e você é incomodado por Deus para ir fazer parte de alguma coisa nova que vai dar trabalho para fazer, como eu me sinto, hoje eu me sinto realizado espiritualmente falando. Já estou ansioso para que a igreja ande sozinha, para que eu possa ir em um outro lugar, quem sabe em outra região, fazer esse mesmo processo.